2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali acharam se santificaram sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com cimbalos, com alaudes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, cimbalos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem da glória do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a casa. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, a Tua palavra foi lida. Meu Deus, com reverência e com respeito, meu Deus, declaramos a Tua palavra santa. Meu Deus, que esta mesma presença que permeou, Senhor, aquele altar, venha permear, ó Senhor, a casa. Nós pedimos humildemente e clamamos em nome do Senhor Jesus. Se assente. Eu orando a Deus, pedindo a Deus a revelação dessa palavra. Com certeza é um texto grande, não para aqui. O texto é um texto extenso, que fala sobre a construção do tabernáculo do Senhor. Esse desejo se apresentou no coração de Davi. Davi desejava construir o tabernáculo do Senhor. Para isso, ele ajuntou e acumulou-se de bênçãos. Ele trouxe e guardou nos seus aposentos materiais o suficiente para construir o tabernáculo. Davi ajuntou os materiais necessários para construir o grande templo de Deus. Naquele dia, Deus tomou o profeta Natã. No final do livro dos Reis, Deus tomou o profeta Natã, e por meio de Natã, Deus falou a Davi: as tuas mãos não podem pegar no arado, você não pode construir o grande templo, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Deus então impediu Davi de construir o grande templo. Deus barrou Davi, mas fez a promessa: o teu filho vai levantar o templo, e eu encherei a casa, e esse templo será a minha casa, a minha habitação, uma bênção na minha presença. Deus fez a promessa a Davi. Davi não viu o cumprimento dessa promessa, ele morreu. Então Salomão tomou o trono de Davi. Quando Salomão se assenta naquela cadeira, ele sente o abalo da responsabilidade de sentar na cadeira do grande rei, porque aquela cadeira tinha um legado, aquela cadeira tinha um trajeto, aquela cadeira foi conquistada. Não foi algo que Davi recebeu de mão beijada, não foi algo que Davi recebeu de graça. Ele conquistou a cadeira desde o primeiro momento que Samuel falou: Deus te escolheu para ser rei. Davi conquistou aquela cadeira. Salomão se assenta ali, coloca a coroa e sente o peso da indumentária, o peso da responsabilidade, o peso de governar e liderar Israel e Judá na presença do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Salomão ora ao Senhor,
E em Gibeá o Senhor se revela a Salomão. Em um sonho Deus fala com Salomão e diz: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Salomão olhou e disse: Senhor, contempla seu povo, eu sou pequeno demais para liderar esse povo, eu não tenho capacidade, me dá sabedoria. Deus se alegrou de tal forma que não somente deu sabedoria, mas deu conhecimento, deu poder, deu autoridade e deu também bênção financeira. Prosperou o reino de Salomão. Aqui então Deus levanta Salomão para liderar, para governar o seu povo, para ser sábio e julgar a causa do seu povo na presença do Senhor. Salomão começa a construção do templo. Aqui ele começa a exercer a responsabilidade de levantar um templo sagrado para Deus habitar. Não era homens, não era nobreza, não era pessoas tribais da época. Era um Deus santo, puro, imaculado, pregado pelos homens sagrados da época, pregado pelos profetas, descrito na lei de Moisés. Um Deus santo. A responsabilidade era grande, irmão. Quando eu comecei a desossar o texto, quando eu comecei a trabalhar esse texto, Deus foi falando no meu coração a responsabilidade do sacerdócio. Sabe por quê? Porque Salomão agora está sentindo na pele a responsabilidade de ser líder e de ser sacerdote na presença de Deus, porque ele é responsável para liderar e levantar o templo do Senhor conforme a palavra de Deus. Salomão começa o trabalho, e o texto sagrado vai dizer que Salomão levou 7 anos para construir o grande templo do Senhor. Em 957 o templo é finalizado. Agora presta atenção. Em 1 Reis capítulo 6 versículo 9, o texto vai dizer que não se ouviu barulho de ferramentas trabalhando em Jerusalém. Sabe por quê? Ele se completa dizendo assim: por causa do respeito que eles tinham pela santidade ao Senhor. Salomão mandava preparar as pedras do lado de fora e trazer para o lado de dentro para preparar o local onde seria erguido o grande templo. Ou seja, não havia barulho em Jerusalém de homens, de ferreiros, de pessoas lapidando pedras para levantar o templo, porque eles respeitavam a santidade do local. Local esse, Monte Moriá, que Deus aceitou o sacrifício de Abraão quando ele levou Isaac na presença do Senhor em cima do monte. Hoje esse monte está em Jerusalém. Hoje é a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, e muitos judeus creem que ali embaixo daquela mesquita, onde eles não entram, porque é território muçulmânico, ali eles não pisam. Ali embaixo eles creem que a Arca da Aliança está ali, e ali embaixo eles creem que há um altar onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, onde Deus consumou a obra e escolheu um local para que o seu grande templo fosse erigido. Ali mesmo, em Jerusalém, há um muro, do último templo levantado para o Senhor, que Herodes reformou. Esse muro chama Cotel. Ali mesmo os judeus entram em lamentações, por isso chama Muro das Lamentações. Sabe por quê? Porque ali o judeu vai para lamentar o dia que o Senhor se afastou do grande templo e que a destruição chegou. O templo foi erguido em 7 anos. Toda vez que o número 7 se apresenta, se manifesta na Bíblia, se manifesta um portal divino. Por que eu digo isso? Em Gênesis capítulo de número 2, o texto vai dizer que no 7º dia deveriam se santificar, e é chamado Shabat de Deus, o dia santo. Em Levíticos capítulo de número 23, haveria uma festa chamada Sucote, 7 dias na presença do Senhor, vivendo em barracas.
Em Levíticos capítulo 25, havia uma festa chamada Shemitah, o 7º ano sabatino, onde o judeu deveria descansar a terra e não poderia semear na terra. Nesse 7º ano, Deus requereu do judeu consagração total da terra. Não poderia lançar semente, nem poderia colher. Mas Deus fez a promessa: no 6º ano eu vou prosperar a terra, e vocês vão colher com abundância, e vão passar o ano sabatino, o Shemitah. Vocês vão passar o ano todo sem plantar e sem colher, mas haverá fartura e haverá abundância. Deus fez a promessa, porque o 7 se manifesta. Em Levíticos 25 ainda, a Bíblia vai dizer que o 49º ano, é o ano 49, o texto vai dizer que é o ano jubileu. Neste ano, o povo de Israel deveria soltar os escravos, simbolizando a libertação. No ano jubileu, era o ano da libertação. O povo deveria soltar os homens da escravatura e dar-lhes liberdade, simbolizando a expiação do Messias, que veio para libertar o povo no ano jubileu, no ano em que Deus aceita a libertação, e no ano que Deus redime as pessoas de dívidas. Porque naquele ano, se alguém tivesse uma dívida, se eu devesse para a irmã, eu tinha que perdoar ela, ainda que fosse algo grande. Era necessário eu perdoar essa dívida naquele ano, porque era um ano de remissão, um ano de perdão. O 7 se manifesta aqui também. O 7 se manifesta nos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. O 7 se manifesta nas 7 trombetas. O 7 se manifesta nas 7 hastes dos castiçais, do candelabro. O 7 se manifesta quando Deus fala para Josué: Josué, você vai dar 7 voltas, tocando 7 trombetas. O 7 se manifesta nas Escrituras, quando Deus leva João em um arrebatamento e mostra o livro aberto e os 7 selos sendo desatados. O 7 se manifesta nas Escrituras como presença e revelação de Deus. Toda vez que o 7 se manifesta, Deus vai se manifestar de alguma forma. Quando Nabucodonosor falou assim: aquece a fogueira 7 vezes mais, ele estava abrindo o portal, não sabia, mas os judeus que estavam ali sabiam: é o 7, Deus está no negócio. Toda vez que o 7 se manifesta, a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta a João, e ele está andando no meio de 7 castiçais. 7 se apresenta. Salomão constrói o templo em 7 anos. Daniel veio com as 70 semanas. O cativeiro foi 70 anos. 7 se manifestando, porque Deus está trabalhando na perfeição dele. A Bíblia diz que o 666 é o número do homem e da besta, mas o 7 é a manifestação do Senhor. As 7 trombetas, os 7 cálices, os 7 flagelos, os 7 anjos que estão tocando as trombetas. O templo é levantado. Agora eles vão inaugurar a cerimônia. E eu, analisando o texto sagrado, na inauguração daquele grande templo, estava no coração de Davi. Salomão vai cortar a faixa de inauguração do grande templo. O texto vai dizer que pessoas de todos os lados vieram para adoração, vieram para glorificar o nome do Senhor ali, nobreza, homens tribais, pessoas dos 4 ventos vieram para a inauguração. Havia tanta gente dentro do grande templo. A festa era unissônia. As pessoas vieram para exaltar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. As pessoas não vieram para exaltar Salomão. Salomão tem um privilégio, se cumpre a promessa. Agora ele vai inaugurar o templo. Ele entra no átrio, onde ficavam 2 colunas de bronze, e ali ele inaugura
os rituais do grande templo. A festa dura 14 dias. Nos primeiros 7 dias, dividido, é as cerimônias dentro do templo. Nos 7 dias finais, é feita a festa do Sucote, festa das barracas, das cabanas, a festa dos tabernáculos. Deus requeriu de Israel essa festa, sabe para quê? Para que eles lembrassem de onde eles vieram e onde eles estão hoje. Eles viveram em barracas, no deserto, peregrinando, e hoje estão comendo do melhor da mesa do Senhor. Na inauguração do grande templo, o texto que lemos aqui está dizendo que os sacerdotes se posicionaram na presença do Senhor. Mas eu quero chamar a tua atenção para Ageu capítulo 2, versículo 9. Muitas pessoas citam esse texto. Que texto? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa é a glória da primeira casa, o primeiro templo. A glória da primeira casa aqui. Salomão preparou 144 animais, dentre eles ovelhas e bois, 120 mil ovelhas e 22 mil bois para serem sacrificados no altar do Senhor. Os sacerdotes se posicionaram, vários sacerdotes, e havia um sumo sacerdote apenas. Este era aquele que estava com a incumbência e a responsabilidade de chegar na presença do Senhor no Santíssimo. O templo que Salomão levantou tinha um altar de sacrifício no átrio, só que tiveram que fazer mais um altar logo à frente, no pórtico. Sabe por quê? Porque eram tantos animais sendo sacrificados na presença dos irmãos. Eles não trouxeram migalhas, eles vieram com tudo. Eles vieram para adorar a Deus, eles trouxeram o melhor para Deus. Eram tantos animais sendo sacrificados que eles tiveram que arranjar um altar no pórtico, e ali os sacerdotes continuavam no serviço do Senhor, sacrificando os animais e oferecendo a Deus. Do lado de dentro, no Santíssimo, no Racol, do lado de dentro, ali mesmo, aonde havia o altar de ouro, o sacerdote tinha que bater o incenso. Mas havia alguns milagres acontecendo no grande templo. No grande templo havia vários milagres acontecendo. Um deles era a coluna do incensário que subia, mesmo ventando, mesmo acontecendo o vendaval, a coluna subia reta e ia para a presença de Deus. Ali mesmo acontecia vários milagres. O sacrifício que estava sendo oferecido no altar não apodrecia, não havia mosca uma sequer no grande templo. Deus abria as portas do grande templo. Não era homem que abria, era o Senhor que abria as portas do grande templo. Por isso que Ageu capítulo 2 versículo 9 diz: a glória da segunda casa tem que ser maior do que a primeira. O sacerdote, o ritual continua, e o sacerdote vai chegar no altar de incenso, o altar de ouro. O incensário é preparado do lado de fora e levado para dentro. Ele vai bater incenso ali. Sabe por quê? Porque o nível que eles têm que chegar é no terceiro. Primeiro grande templo. Eles entraram. O incensário que eles pegaram eram as brasas que estavam no altar de sacrifício. Vão levar para o altar de ouro, o altar de incensário. Ele chega ali de frente para o altar e começa a colocar as brasas e derramar um óleo sagrado que não podia ser usado do lado de fora do templo, somente dentro. Do lado de dentro, ali no santo lugar, ele coloca o braseiro em cima do altar de ouro, o altar de incenso, derrama o óleo e ele começa a bater o incenso. Aqui acontece um milagre. A nuvem incensária começa a subir, e essa nuvem chega na presença de Deus. Essa nuvem de incenso, ela não é dissipada pelo vento. Sabe por quê? Porque essa nuvem representa a oração.
enquanto você estiver na presença de Deus em oração, há uma nuvem de incensário subindo e atingindo o local que tem que atingir. Não tem esse negócio de oração não subiu. Se você está apresentando a sua oração na presença do Senhor em santidade, essa nuvem de incenso vai subir. Pode vir vendaval da direita, da esquerda, não vai impedir a nuvem de oração de chegar na presença do Senhor. Ele está no Santíssimo, ele tem um recipiente de prata com um braseiro. Ele tem que fazer muito incenso no lugar santo, porque agora é o terceiro nível, é o Santíssimo. Esse terceiro nível é onde ficam os judeus em Jerusalém, porque eles creem que ali perto daquele muro das lamentações era o Santíssimo. É por isso que eles colocam um bilhetinho lá dentro, fazendo súplicas a Deus, porque eles creem que Deus responde esse incensário que eles apresentam. A oração era contínua. O fogo que Deus acendeu, ele declarou: essa chama ninguém pode se apagar. Ninguém pode apagar ela. Essa chama não pode se apagar. O sacerdote está batendo incenso, porque ele não pode entrar do outro lado, vendo o seu corpo. Ele tem que ser coberto com a nuvem do incensário, da brasa que ele tirou do altar de sacrifício. Só que a Bíblia vai dizer que alguém interrompe o trabalho. Aleluia. O sacerdote se prepara. Eu vou entrar agora. Eu vou entrar no Santíssimo e vou borrifar 7 vezes. Aqui aparece o 7 de novo. 7 vezes eu vou borrifar o sangue do animal ali, do cordeiro. 7 vezes no caporé, no tampo da arca da aliança. Ele está preparando, ele está batendo incensário no recipiente de prata. A fumaça tomou o local, está subindo, o povo está vendo. Mas agora o texto vai dizer que ele é impedido de entrar no Santíssimo. O texto que eu acabei de ler diz que ele naquele momento sentiu algo entrando. Se a gente tivesse um relato desse sacerdote, o sumo sacerdote naquele dia, no dia da inauguração, se a gente tivesse um relato escrito, detalhado do que ele vivenciou, ele diria naquele momento que eu preparei o meu incensário e bati o suficiente, já não via mais a minha mão, já não via mais a minha túnica, a minha indumentária, já não via mais nada. Eu estava preparando para tirar o véu grosso e entrar com 7 camadas, irmão. Pele de texugo, pele de golfinho, 7 camadas de véu. Ele diria assim, naquele momento, eu senti um orvalho tocando no meu corpo, algo começou a tomar minha vida ali dentro. Eu paralisei naquele local, senti uma presença tão uniforme, tão poderosa. Eu vi uma nuvem gloriosa, mais densa, tangível, palpável do que o incensário que eu estava batendo. Essa nuvem foi tomando o meu corpo e eu já não sentia mais o nível físico. Eu sentia a glória tão grande, tão poderosa, que eu tive que me arrastar daquele local. O texto vai dizer que eles saíram da presença do Senhor se arrastando. O sacrifício foi tão único que Deus não ficou em cima, Deus desceu e recebeu embaixo. O sacrifício foi tão perfeito que Deus falou para o sacerdote: não precisa entrar no Santíssimo para sentir a minha presença, não, vai sentir no santo lugar. Oh, aleluia. Tem gente que acha, meu Deus, que é ambiente, é adoração. Tem gente que pensa: eu não entrar no Santíssimo, eu não vou sentir Deus. Mas o que Deus está tentando hoje é para a sua adoração, é para a sua reverência, é para o seu culto, é para o seu respeito que você tem perante Ele, é pelo quebrantamento do seu coração, é pelo seu devocional, é pela sua adoração sincera. A presença foi tão gloriosa,
A unção foi tão gloriosa que os sacerdotes saíram dali arrastados, os levitas então. O texto vai dizer que o Senhor preencheu a casa, não tinha espaço vazio, ou seja, Deus estava no Santíssimo, Deus estava no Santo, Deus estava no átrio, Deus estava nos portais, Deus estava em toda a casa. Eu não entendo vazio em algumas pessoas. Se Deus preencher a casa, não tem espaço para vazio. Aleluia, aleluia. Deus se movimenta na adoração, Deus se movimenta no louvor, Deus se movimenta num culto de adoração, de sacrifício, de derramamento de lágrimas. Deus se movimenta, o Espírito se movimenta. Ah, pastor, até hoje eu não fui batizado com o Espírito Santo. Você está esperando o pastor vir do outro lado do mundo para pôr a mão na tua cabeça, irmão? Você está esperando alguém vir do outro lado da terra? Não, ele é ungido. Aí de repente o texto vai dizer que Salomão está no altar de sacrifício. Ele está orando a Deus, e na oração que ele faz, ele diz: Senhor, responde as orações que forem feitas aqui, Senhor, atende as nossas orações. Salomão ora assim: Senhor, esse templo é pequeno perante a majestade e a glória do Senhor. E o texto vai dizer que fogo caiu do céu e queimou o sacrifício que estava no altar. Deus estava respondendo os quatro cantos daquele templo. Não havia uma oração que o inimigo conseguiu barrar ou reter naquele tempo. A glória da primeira casa. Eles tiveram que sair arrastados, carregados nos braços. Eles tiveram que sair rapidamente de alguns locais por não suportarem tamanha glória. Aleluia. Deus respondeu às orações ali feitas. Deus respondeu às orações ali apresentadas. Você lembra de Daniel orando, quando ele abre a janela do terceiro andar, que dá, o texto vai dizer que dá para Jerusalém. Sabe por quê? Porque tinha uma profecia, uma palavra profética, que quando Salomão orou, ele disse assim: Senhor, e quando formos levados para um cativeiro, se voltarmos a nossa face para cá e orarmos a Ti, responde as nossas orações. Deus respondeu a casa, a presença preencheu o local. Ele só sabia dizer: eu quero mais de Deus, mais da sua glória. O texto vai dizer que eles ficaram 14 dias. Depois disso voltaram ao culto e continuaram. Só que Ezequiel, capítulo de número 8, o povo de Israel começou a se afastar da adoração ao Senhor. O povo de Israel começou a se afastar da presença do Senhor. Não vai dar tempo, mas eu vou resumir. O povo de Israel começou a idolatrar os deuses pagãos das terras vizinhas. E para piorar a situação, no tempo de Jeremias, Isaías e Ezequiel trouxeram para dentro do templo do Senhor que Salomão havia consagrado. Trouxeram para dentro do templo do Senhor ídolos. Ezequiel capítulo 8, Deus arrebata Ezequiel, leva dentro do templo e começa a mostrar para Ezequiel: veja, filho do homem, o que os homens, líderes, sacerdotes de Jerusalém andam fazendo no oculto. Estão adorando deuses na minha presença aqui, no meu templo. Eles despertaram o ciúme de Deus, a ira de Deus, a cólera de Deus. Deus mostrando para Ezequiel: olha, Ezequiel, contempla as mulheres de Jerusalém chorando a morte do Deus Tamuz. É um Deus babilônico que morria no inverno e nascia no verão.
ressurgia no verão, ressuscitava no verão. E era costume as mulheres chorarem em sua morte. E lá dentro do templo, as mulheres estão chorando a morte de um Deus pagão, babilônico. Olha aí, Ezequiel, contempla os sacerdotes adorando o sol, cultuando o sol, com a face virada. Deus começou a mostrar. E Deus disse assim: eles dizem, Ezequiel, que eu não estou vendo, que Deus abandonou o altar, que Deus não está com a gente. Eles dizem isso, Ezequiel. Deus falou: vou permitir Nabucodonosor entrar e arrasar com esse templo. 586, ele chega ali nas barras de Jerusalém, arma a sua rampa de ataque, destrói o templo, queima os utensílios ali dentro, alguns utensílios, leva alguns para a Babilônia e leva metade de Judá junto com ele. O povo agora está longe do grande templo. O templo está arrasado, o templo está destruído. Aquele templo, daquela glória, agora está arrasado, destruído. Deus precisava de alguém para levantar o culto, a identidade cristã, a identidade espiritual do povo novamente. Deus precisava de alguém para levantar as ruínas de Jerusalém, os muros e o grande templo. Então ele toma Ageu e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No ano do rei Ciro, ele liberta o povo retorna para Jerusalém. E a primeira coisa que o povo começa a fazer é reconstruir o grande templo. Só que nessa reconstrução eles pararam a obra e ficou 16 anos. Sabe por quê? Porque eles desejaram mais a matéria. O texto vai dizer que eles cobiçaram a prata e o ouro e começaram a construir casas luxuosas. Se você lê o livro de Ageu, ele começa numa indagação: por que vocês abandonaram a reforma do meu templo? Vocês estão construindo casas luxuosas para vocês habitar, e meu templo está sujo, está profanado, está em ruína, está em cinza. Ageu sendo tomado em profecia, ele disse a Zorobabel: Zorobabel, toma a frente. Grande sacerdote Josué, seja forte, porque eu sou com vocês. A partir desse momento eles começaram a reforma e não pararam mais. Então Deus precisava de um homem de coração quebrantado para levantar a adoração sincera. Ele então traz Neemias, porque quando Neemias ouve a palavra de ruína, Jerusalém está em ruínas, o povo está tentando se levantar e não consegue, Neemias. O texto vai dizer que o homem chorou e se quebrantou na presença de Deus, rasgou seu coração em lágrimas. Eu não posso comparar Neemias com esse sacerdócio de hoje. Não dá para comparar Neemias com esses homens carnais de hoje, que não chora por Jerusalém, não chora pelas almas, não tem compromisso com o altar, não quer levantar as ruínas, não quer fortificar os muros, não quer levantar a identidade espiritual do povo mais. Só tem compromisso com dinheiro, só tem compromisso com Baal, só tem compromisso com bolso, só tem compromisso com conta bancária, só quer luxo, fama, status, não quer saber da ruína, não quer levantar, não quer entregar a sua vida. Não há texto que diga que Neemias cobrou. Ao contrário, o texto vai dizer que ele tirou dele e colocou no bolso de Jerusalém. Se não houver quebrantamento, não há avivamento. Deus precisava de um homem de lágrimas, de um homem que tivesse um altar no seu secreto. Então Deus levanta Neemias. Deus pega aquele coração valioso, põe em Jerusalém, e olha o que Neemias faz com Jerusalém. O texto final diz que Jerusalém adorava, Jerusalém glorificava. Jerusalém não era mais aquela Jerusalém em ruínas. Jerusalém agora era conhecida pelo Beit Hamikdash, o grande templo, com o sumo sacerdote Josué na frente, com o governador Neemias.
escolher os homens, porque a Bíblia diz que o Senhor sonda o coração, e Ele precisa de um coração de lágrimas, disposto a fazer a sua obra, disposto a pagar preço. Chama esses homens para levantar ruína, irmãos. Eles não querem saber de ruína. Chama eles para subir monte, descer monte. Chama eles para jejuar. É caçar briga. Esfriamento espiritual acontece porque não tem compromisso com o altar. Se põe de pé, hein? Aí se cumpriu a palavra: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus esteve na casa. Feche os seus olhos. Senhor, vai levantando novamente o grande templo, a adoração genuína, sincera. Levanta, Senhor, corações quebrantados. Levanta, Senhor, almas que vão clamar, almas que vão orar, almas que vão entender o propósito e vão buscar a Tua presença, almas que vão se consagrar, como Neemias se consagrou para fazer Tua obra, meu Deus. O texto sagrado vai dizer que quando ele ouviu falar, Senhor, logo ele desceu num jejum e falou que se o Senhor não fizesse a obra, era melhor matar ele, tirar a vida dele. Ah, meu Deus, cadê esses homens, Senhor, que quer pagar preço para levantar as ruínas de Jerusalém, Senhor, e trazer novamente a Tua presença? Ageu disse que o Senhor se agradaria da reconstrução do templo e que o Senhor se agradaria no culto ali prestado. Oh, meu Deus, a profecia desceu, a glória desceu, a unção desceu e o Senhor cumpriu a promessa. Ó Deus de maravilha, Deus de fogo, cumpra a Tua promessa nas nossas vidas, Pai, derramando a glória da segunda casa sobre as nossas vidas. Eu libero, Senhor, esta palavra profética sobre a vida de cada pessoa. Deus de maravilha e poder, no nome poderoso de Jesus, sela, Senhor, na Tua presença cada vida que esteve aqui.